Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Cada Macaco no seu galho. Hoje o nosso galho está mais forte, mais resiliente e definitivamente mais inspirador. No mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, decidimos reunir não uma, não duas, mas sim 3 mulheres extraordinárias que dominam os seus respectivos galhos, com umas mestrias invejáveis. Vamos conversar sobre conquistas, desafios e a importância de ocuparmos o lugar que quisermos na sociedade. Preparem-se para uma dose tripla de talento e perspicácia. Agarrem-se à liana porque vai começar a macacada! A minha palmeira é muito porreira, eu sei. Mas no meu deserto tu foste o oásis que achei. Tu ficas louquinha quando tiro a casca a banana. Ficas tão docinha que a tua cauda abana. Como um macaco gosta de banana, eu gosto de ti. Escondi um cacho debaixo da cama e comi. Minha macaca gira e bacana, o teu focinho é que não me engana. Pois se a macaca gosta de banana, tu gostas de mim. Eu sou o Nuno Rodrigues e este é o Cada Macaco no seu galho. Dizem que quem muito escolhe pouco acerta, mas a nossa convidada de hoje prova que quem muito procura acaba por fundar o seu próprio destino. Ela estudou para cuidar de idosos, mas o destino tinha outros planos. Ele, o destino, queria que ela cuidasse da autoestima feminina. Deixou as miçangas pela moda e a moda comum pela criação de uma marca com ADN próprio. Em 2009, deu o nome das filhas ao seu sonho e fez nascer a Mari Madá. Hoje, com um perfume acabado de lançar no mercado e um lema que corta o medo pela raiz, ela vem explicar-nos porque é que, se o galho partir, o segredo é aprender a voar. Com vocês, um vulcão de ideias por trás da Mari Madá, Vera Romão. Até me sinto aqui! Depois tem faz uma edição lá de publicar mas já agradeço o convite, eu agradeço por teres aceito o convite. E vamos tentar estar aqui descontraídos e tenho aqui algumas perguntas para te poder fazer. Estudaste geriatria até ao 12º ano. O que é que te fez trocar o cuidado dos outros pela criação de bijutaria e artes decorativas? Porque quando saíste da escola foi o primeiro, de alguma forma, o primeiro projeto de vida. Sim, sempre senti que criar algo com as minhas próprias mãos era algo diferente e que me iria tornar ainda mais diferente. Sempre sonhaste ter o teu negócio? É um bichinho que já nasceu contigo? Ou é uma necessidade de liberdade, de poderes ter o teu próprio negócio? Da escola e dedicar-me foi uma opção minha. Os meus pais, por acaso, queriam que eu continuasse os estudos, eu é que não quis. Já estudava e já tinha o meu próprio negócio, já era completamente independente, já ia para a escola de carro e era completamente independente. E foi aí que surgiu Este primeiro negócio. O vir para a Merciana. Nunca pensei em vir para a Merciana, mas não troca a Merciana a nada. A Maria Madá nasce da fusão do nome das tuas filhas. Qual é o peso de ter o nome delas colado a um sucesso? Pergunta difícil. Não é fácil de gerir, nada fácil. A nível de emoção, de sentimentos, não por mim, mas para a opinião alheia. Ok. O peso que elas carregam é mais, se calhar, o peso que eu lhes coloquei nelas. Sim. Eu e o Telmo sempre falámos muito disso e foi uma coisa que foi sempre muito falada entre nós, como é que elas iriam carregar este peso. Sim. Até então foi algo que não era nem bem visto nem mal visto
parte delas. Neste momento e o crescerem, elas levam a Marimada com brio. Ok. Com... Estou a perceber. Não demasiado, Sim, o quanto basta. Com respeito. Sim, o quanto basta. Para elas é um orgulho. Pronto. Sim. Sim. O teu corte realça as formas da mulher. Sentias que a moda tradicional estava um bocadinho aquém da expectativa? O teu corte de alguma forma acentua no corpo, na silhueta, na cintura? Sim, para mim o facto de toda esta tendência fast food na moda, para mim é o desleixar de uma mulher. Porque para mim uma mulher tem que ter a cintura no sítio dela, a anca no sítio dela, umas mais, outras menos, claro. Mas a própria roupa define o corpo de uma mulher. E claro que a confecção própria fez com que eu fosse abraçar todas essas minhas ideias. Sim. E acho que é aí que uma mulher se torna mais bonita, mais elegante. Porque se uma mulher vestida com um oversize que dá um 38 e um 44, como é que isso pode ser possível? Nunca na vida. Tem que haver uma escala. Sim, o critério. E é aí que eu quero marcar a diferença cada vez mais. O teu lema é não permitir ouvir os medos. Ouvi dizer, foi um passarinho que ouvi que me veio aqui contar. Qual foi o momento destes últimos anos em que o medo falou mais alto e como é que conseguiste dar a volta à situação? Nestes últimos anos, nestes últimos 2, 3 anos? Tiveste alguma situação que o medo veio-te bater à porta? Até podes andar mais para trás e passar aqui uma história que acho que não pode ficar indiferente, Okay. que ensinou-nos a todos nós, que foi a situação do Covid. Ok. Aí balancei, como toda a gente, pensei e cresci muito, sem sombra de dúvida. Há 5 anos, 6 anos atrás, convidar-nos para esta situação era impensável. E a produção pode ver se aquela câmara está a trabalhar? Eu bem disseste isto e ia buscar só. Oh, não. Ele vai fazer xixi na cama. Ou foste de maneira para vir? Não. Tenho que cortar aí. E isso é que eu vou fazer. Tens que dar para mais um bocadinho. Não, para nós já está. Tá? Tá. Está a gravar daquele lado? Tá, está tudo. Obrigado. Obrigado. As pessoas têm medo de mudar de área. O que é que a geriatria te ensinou que ainda aplicas hoje no teu negócio? Foi um ensinamento. O meu estágio, e posso referir, foi uma instituição à qual me ensinou muito, foi o Lar Nossa Senhora das Virtudes. Eu estive lá como estagiária durante 2 anos e é um local que eu nunca esqueço e que recordo com muito amor e carinho. Isso... Ou seja, o ir lá neste momento não me diz nada, Ok. porque dizia-me com aquelas pessoas que lá estavam. Sim. Respeito no dia- imenso, mas aprendi muito naquela casa. No dia a dia, no gerir a Marimadá, traz alguma coisa daí que O cuidado, o carinho para com as pessoas, Sim. a humanidade, tudo Sim. isso. Sim, aprendi Ok. muito, sem sombra de e mesmo a confeccionar podes ter alguma se calhar também ao ajudar as pessoas também é muito mãos também. Sim. E por exemplo, vou ter que referir a parte que houve 2 pessoas que me marcaram muito naquela instituição, que eram as Micaelas, e elas é que passavam o tempo todo a costurar. Pronto. Eu trago muito essa parte da costura da minha mãe e uma paixão enorme sempre por comprar tecidos, sempre foi. Eu posso vos dizer que eu perco-me mais a comprar tecidos do que propriamente a comprar roupa confeccionada. Gosto muito mais de comprar tudo o que faz parte da confecção, E botões, depois fechos, para poderes criar depois. toda a parte, mas adoro comprar tecidos, adoro. E isso aí foi uma das coisas que eu aprendi muito com elas, a parte de tudo. Aprendi muito com aquelas idosas, muito. A Marimadá nasceu em 2009. Olhando para trás, qual foi o momento em que sentiste que a marca finalmente ganhou a forma que tu idealizaste? Ou ainda falta alguma coisa? Ainda tem muitos pontos a Sim, referir. Ok, mas de qualquer forma, qual foi, desde 2009 até hoje,
quando é que tu sentiste que a marca já estava no mercado e estava estabilizada e já... Provavelmente ali tipo 2020 foi o ano em que senti que pós-Covid. Sim. Mas agora uma curiosidade. Em Covid tiveste de fazer diretos para poder. E isso se alavancou de alguma forma o negócio? Ou deu-te mais a conhecer, se calhar? Sim. Deu-me mais a conhecer. Conheci outra pessoa dentro de mim que eu não conhecia. Pois tiveste que. É impensável, eu ainda hoje dizia isso, era impensável há 6 anos atrás dizeres-me para mim para eu fazer um direto. Sim. E ainda hoje é coisa que eu não amo fazer. Sim, mas estás à vontade. Sei que desempenho bem o meu papel. Sim. Olá. Sim, olá. Sei que desempenho bem o meu papel. Se por algum motivo eu achasse que não o fazia, eu não o fazia mais. Sim. Por acaso houve um que eu fiz e Desculpa. o primeiro direto que eu fiz foi engraçado que eu consegui rever e eu perguntei lá em casa o que é que eles achavam e a resposta do meu marido foi: se tu não achasses que estava bem, nem sequer mostravas. Uhum. Ou seja, eu não consigo ver direto nenhum meu porque eu não consigo ouvir. Ok. O meu timbre de voz não é fácil, normal. Não é fácil. Mas eu sei até que ponto eu estou bem ou não. E se Sim. eu achar que não estou bem, não Sim, vai para o ar. e pode estar bem e não te gostares de ver, que ainda é outra coisa. Sim. Não gosto de ouvir. Não é que eu tenho um timbre de voz. Eu percebo, mas Não não é gosto a de tua ouvir. voz, não Não. sentes que seja a tua voz. Não sinto. Sim, Por isso vezes mas é é assim normal. que é a minha mãe a falar e não eu. Isso é normal. Estás a falar com o público. É público. No final de 2025 lançaste o teu perfume. Porque esse passo agora? Porque eu acho que uma mulher tem que ter a sua própria essência. Tem que passar e deixar rastro. Uma Ok. mulher tem que passar na rua e tem que ser ela própria. A Sim. sua verdadeira essência. Não por vaidade, Sim. mas por ego próprio. Sim. E esta ideia vem agora? É uma ideia que já está... Uma ideia já muito Sim, e antiga. concretizou-se agora. E de algum, o que é que o cheiro transmite que a roupa não consegue, por exemplo? Segurança. Ok. Se tivesses que descrever uma mulher Marimara através de um aroma, qual eram as notas que sentiríamos primeiro? Um cheiro. Amêndoa. Ok. Amêndoa. Flor branca. E frutos vermelhos. Ok. Agora tenho aqui Mas posso-te dizer. Diz, chuta. Posso-te referir amêndoa, segurança. Flor branca, paz. Frutos vermelhos, amor, paixão. Ok. Boa. Eu agora tenho aqui umas respostas rápidas. Tens que pensar muito rápido. Eu estou aqui. Com licença. Sim. Eu quando estou a beber o chá, estou a tremer. Estás. Estás. Não, o público pode falar, não tem problema nenhum. É, Maio de 83 num adjetivo. É lá, rápido. Bonito. Ok. Esta é difícil. Bijutaria, roupa ou perfume? Bijuteria. Uma peça de roupa que salva qualquer mulher. Blazer. A maior lição da geriatria. Respeito. E o aroma do sucesso cheira aqui. Acreditar em ti própria. Ok. Deixaste-me aqui um bocadinho a Ser- vacilar. Não fui eu, fui a AI é que faz estas coisas espetaculares. Ser empreendedor em Portugal é? Basta acreditar para conseguir. Ok. E como o tema também é relativamente ao Dia da Mulher e por seres mulher encontraste alguns entraves em relação... Bom, este mundo é bastante feminino. Este E mundo esse mundo da moda, da roupa... não é fácil. E sentiste alguma coisa por ser mulher, alguns entraves ou não é isso? Não. É mais umas que as outras?
Exatamente, ponto fulcral, umas com as outras. Eu costumo dizer que se não fossem todas umas filhas da mãe de umas para as outras, já mandavam nisto tudo. Exatamente. E não mandam nisto tudo porque são filhas da mãe umas para as outras. Isso é a minha perspectiva da coisa. Sim, tens toda a São mais razão. perspicazes, são as coisas. Somos. Conseguimos ver, por E vezes, muito certas coisas. competitivas também, muito competitivas umas com as outras. Sim, isso aí não me diz nada. Eu sou competitiva para ser diferente, para ser o que eu quero ser. E essa é a minha linha no mercado. A, B tem, eu não quero ter. Sim. Eu quero ser diferente no mercado. Ok. Se estou bem ou mal, Pois isso. pena-te. Eu quero estar bem. Sim, sentir-se bem contigo próprio. Contigo, Sim. comigo mesma. Claro. Sim. Se estiveres à espera dos outros para te dizer que estás bem, isso não é Os hipótese. outros querem que eu esteja Eu bem, mas ouvi- nunca melhor que eles. As tuas filhas de uma palavra. Marimata. Sim. E o Telmo uma palavra. Companheirismo. E o medo, o que é que o medo serve para quê? O O medo. medo serve para me pôr à prova. O teu frasco de perfume, elegância ou rebeldia? Elegância. Eu também acho que já sabia que ias responder esta. Uma palavra que define Marimata. Diferente. O que dirias hoje àquela miúda que terminava o 12º ano e ver os dias de hoje, né? O que é que dirias a essa miúda? Conseguiste. Ok? Eu já te perguntei. Um aroma melhor que descreve o teu sucesso. Um aroma. E A tua fragrância, o que foi o. é a minha essência. É, É a minha natureza. Sim. ok. Ora, para quem está agora no galho errado, né, que não está a fazer aquilo que gosta, qual seria o teu conselho para dar o primeiro salto? Nunca é tarde. E não ter medo? Nunca ter medo. Porque o medo, quer dizer, o medo acaba por lá O medo estar. Não? está sempre. Mas nunca Presente. acreditar no medo. Sim, dar o salto. Se der errado, voltamos Volta. para trás. Eu já voltei atrás. Sim. Já tive 3 lojas, já voltei atrás. Já tive 3 lojas, voltei atrás. Definitivamente. Não se pode desistir. Nunca. Eu digo no meu podcast, cada macaco no seu galho, mas no teu projeto a tua mãe parece ser um tronco que segura todos os ramos. A minha mãe e toda a minha família. Sim. Num mundo tão competitivo onde nunca tiveste medo de avançar em que momentos é que o olhar ou o apoio da tua mãe foi o único porto de abrigo que te impediu de cair? Houve alguma situação dessas? Sempre. Sou muito decisiva, decido muita coisa e uma mulher empreendedora tem que ser mesmo assim. Tem que não ter medo e não estar sempre a pensar na opinião dos outros. Apesar de que contra mim falo, vá lá. Muitas das coisas que eu faço, penso na opinião dos outros demasiado, mais do que o que deveria, mas utilizo uma máscara para ir em frente. Poker face. Mas um empreendedor nunca pode ter medo. Sim, Nunca sim. é tarde para. Sim. Se chegam a ter comigo e dizem, tenho esta ideia, N pessoas que têm chegado a pé de mim e que querem um projeto, vai. Ser empreendedor é não ter horário, nunca se tem horário, não concordo com a situação de tenho um telefone pessoal e tenho um telefone. Não. Sim. Um empreendedor é muito à frente do público de ir ter com. Sim, Isto é a minha maneira de ver. Sim, e é. E é Epá, assim. esconder-nos atrás de um ecrã fora, não sou. A minha razão pela qual eu não concordo tanto com os diretos, Sim. eu gosto do contacto com o público, Certo. gosto de Mas dar a ajuda, minha opinião, Mas ajuda. mas isso é essencial. E, Não neste, pode. e se eu sei que os diretos eram assim, não tinha começado há 6 anos atrás. Tinha Sim, começado há muito sim. mais. Pois. Mas é a realidade e foi uma lição e nós temos que aprender essa lição.
calhar, há 6 anos para cá, tornei-me uma mulher a pensar de maneira diferente e a dizer muita vez isto. Eu sei o que quero, como quero e onde quero ir. Ok. Eu tenho aqui uma pessoa do público que vai dizer algumas palavras. Ela também ajudou Mas já foi ela que teve a ideia de fazer um episódio sobre o Dia da Mulher. Porque eu não me escorria Não muito. te surgia. Não. Estás a ver? As mulheres são importantes. E ela deu a ideia e eu não aceitei à primeira, porque estava com outras ideias, mas depois ela também é empreendedora em relação a mim. Está batalha. Não desiste. Não desiste. Olha, faz favor, pode falar, doutora. Vera, queria-te agradecer por teres aceito o nosso convite e, antes de mais, deixar também aqui uma justificação porque é que te escolhi. És pequena, mas grande em determinação, criativa e perspicaz e, para mim, és a masterchef do bom gosto de vestir. E obrigada por manteres a Baixa da Merciana sempre perfumada. Grata por teres vindo. E pronto, eu agradeço o convite. Eu agora ia-te dizer o que é que dizem os teus olhos, mas não vale a pena. Não chora, porque é fazer chorar. E assim terminamos, e se o galho, terminamos a primeira convidada. E se o teu galho estiver a abanar, lembra-te, avança sem medo e se correr mal, volta a tentar. Obrigado por estar deste lado e até daqui a bocadinho. Até já. Ora, sejam bem-vindos, eu sou o Carlos Andrade do O e este é o Naif, um programa cultural e emocional. A obra que escolhemos hoje é das minhas preferidas na arte de eletrónica contemporânea. É mais do que uma música, é uma mensagem poderosa que nos faz viajar no tempo e nos lembrar dos nossos antepassados. A história do Labordas. Sim, meus amigos, do Labordas. Esse menino que sofreu tanto, mas tanto, por causa de um sacana de um tio chamado Kim. Numa viagem de comboio, entre 7 rios e entre campos, Labordas ficou a pé. Gostava de referenciar aqui um ponto muito importante, que nesse episódio chovia cântaros e estava de noite muito escura. Dura a vida do Labordas, mas eu vou passar à ação. Ó Labordas! Escutem com atenção. Labordas. É esta parte que eu quero que os telespectadores tomem atenção, que é quando passa o tio dele, o Kim. O Kim Boio. Escutem bem com atenção. Olá, Bordas. Ouviram? Era o Kim. O tio. O Kim. O Juquim Boio. Esse grande malandro que deixou o Labordas a pé. E isto que se vai passar agora, eu vou passar o resto do trecho da música, por favor, só para vocês perceberem a dimensão do coisa. A dimensão.
E é esta parte que me sensibiliza mais, que eu tenho chorado muito com esta mensagem que se quer transmitir de alguma forma. Conclui-se que Labordas e o Comboio da Desventura é uma peça de arte. Está fora de questão, é uma peça de arte. Uma peça de arte. Contemporânea, usada, profundamente ressonante para os dias de hoje. Não se trata de uma moralidade simplista, de uma exploração na linha ténue entre o sofrimento e a farsa. É uma obra que não só diverte e provoca, mas que também nos convida a rir das nossas próprias desenvolturas, por mais abandonados que possamos parecer. Uma verdadeira joia do humor, da narrativa, do ênfase, da sucessão. Escutem bem isto, meus amigos, escutem bem isto. Escutem a letra. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam. Espero que tenham gostado do nosso programa e até uma próxima e veremos no Naif. Bem-vindos à segunda parte do Cada Macaco no seu galho. Dizem que o nome que carregamos é o nosso primeiro destino. O dela, da minha convidada, nasceu de uma promessa, de uma entrega com apenas 1 mês e meio de vida e de um caminho que se dividiu entre o pó das vinhas da aldeia e o asfalto da cidade. Ela não herdou facilidades, herdou calos nas mãos e o peso de uma infância sofrida. Enquanto outras meninas sonhavam com contos de fadas, ela amealhava testão a testão na adega cooperativa da Messiana. Enquanto o mundo esperava que lhe dessem o futuro, ela foi lá, comprou-o, peça por peça, lençol por lençol, com o suor do seu próprio trabalho. Casou por amor após 8 anos de espera. Vendeu batatas e vinho pelas ruas da capital, lado a lado com o seu marido. Aprendeu o valor da gratidão com uma sogra que lhe acolheu e transformou uma cunhada na irmã que a vida lhe dava. Hoje ela não se orgulha de marcas ou de estatutos vazios. Orgulha-se da família coesa que mantém de pé de 3 filhos que são o seu sangue e a sua vitória. Adora o cheiro a perfume, o encanto das velharias e a liberdade de quem sabe que pode estar no Alentejo ou em Londres. Porque o seu lugar no mundo foi ela que conquistou. Hoje, no Cada Macaco no seu galho, celebramos o Dia da Mulher com uma história de resiliência, dignidade e verdade. Bem-vinda, Piedade. Obrigado por aceitar o convite. Estás nervosa? Não, estou muito bem. Eu também. Olha, vou ver uma chazada. Vê se isto passa. Vê lá se eu estou a tremer. Isto depois passa. Já passa. A tua história começa com uma promessa e uma entrega com apenas 1 mês e meio, como estava a referir na peça. Sentes que o nome Piedade definiu a tua forma de estar na vida? De alguma forma o nome? Não. Quando era miúda não aceitava assim muito bem, achava... Hoje não me faz diferença nenhuma. Mas também não, acho que não... Não teve a tua forma de estar e a tua personalidade de ser Piedade... Podes contar a história porque é que é Piedade? Sim, segundo me foi passado que a prima que me foi buscar aos meus pais não conseguia ser mãe e então fez a promessa que ajudava a criar uma menina, neste caso que sou eu, e que lhe punha o nome de Piedade, que é o que confere agora o meu nome. Trabalhaste no campo e na adega cooperativa. O que é que te recordas desta altura?
Olha, recordo coisas boas, entre as coisas más também tenho a recordar. Mas vamos falar só nas boas hoje, pode ser. Como? Vamos falar só nas boas. Lisboa? Nas boas, nas Nas recordações- boas. nas recordações Sim, vamos boas. falar nas boas, nos ótimos colegas que tive. O trabalho que fazia gostava, que inclusive ensinou-me, até depois futuramente, quase sem eu esperar, né? Mas futuramente, porque depois, entretanto, comecei a trabalhar com o meu marido e eu fazia o enchimento dos garrafões e tratava tudo. E graças a Deus consegui ter essa experiência na adega cooperativa da Messiana. E como mulher, nessa altura, como é que era trabalhar nesse ambiente? Isso foi em que anos, já agora? Só por... Ora, eu já estou casada, vai fazer 33 anos, mais 8 anos de namoro, já faz uns aninhos bons, para aí 30 e muitos. E como é que era trabalhar sendo mulher? Na adega já havia mulheres a trabalhar, com certeza, Sim, mas... havíamos muitas. Era bom. Tenho muito boas recordações das colegas com quem trabalhei. Umas já há muitos anos que não as vejo, outras somos muito amigas, mas tenho boas recordações e tenho a agradecer esse trabalho porque ensinou-me muito, mesmo para a vida que eu tenho hoje e que tive a seguir, porque depois, entretanto, praticamente eu é que fazia o trabalho todo na nossa adega. Sim. E pronto, e é isto. Se pudesses, como é que eu ia te dizer, que se pudesses dar alguma mensagem àquela jovem que estávamos a falar, depois deste percurso todo, o que é que tu dizias? Neste caso, a minha pessoa. A tua pessoa. Dizia e digo que a minha vinda à Terra não foi fácil, portanto, passei momentos desesperantes, passei momentos muito difíceis, duros, mas tudo isso me ensinou. E o que eu mais preservo em mim é a dignidade, é o caráter, é a lealdade. E eu sou muito grata. Mesmo com esse sofrimento todo, valeu a pena? Sim. Apesar de tudo, para mim, tomo tudo como um ensinamento de vida. Sim. E como eu já tinha dito anteriormente, procuro sempre não pagar o mal com o mal. Sim. Isso é um exercício que se faz, tem que se fazer. É um exercício que se consegue fazer com muita resiliência e depois de passar por situações complicadas, que eu tive muitas situações complicadas, a gente pensa que vamos crescer, analisamos bem a nossa postura, o que é que queremos fazer e o que é que queremos ser. E então vamos dividindo as coisas. Compensar com as boas para apagar as más. Ok, é um bom exercício. Isto serve para todos. Casaste depois de 18 anos de namoros e foste vender batatas e vinho para Lisboa com o teu marido. Foi. Quais são as melhores memórias desses tempos de luta? As memórias que tenho é que a nossa vida começou com dificuldades. Eu, da minha parte, o que eu podia oferecer era a minha mão de obra, a minha ajuda, o meu apoio. Começámos praticamente sem nada e fomos indo a pouco e pouco, porque nós temos uma vida muito estruturada e na minha casa tudo se faz por todos, mas não se faz nada impensado. Portanto, eu costumo muitas vezes dizer que na minha casa nada se faz sem o meu marido ser sabedor, porque é a mola real, todos Sim. trabalhamos, mas ele é a trave principal da nossa casa
E então tudo é muito coordenado. Os filhos, o pai sabe, e a mulher, ele também sabe. É assim. Nessa altura, quando namoraste o Nuno, os 8 anos, casaste, 8 anos. qual foi a importância do Nuno na tua vida? Olha, Nuno, a importância do meu marido na minha vida foi uma tábua de salvação. E vou-te explicar. Porque eu, na minha infância, foi sempre uma infância complicada. Não por mim, mas, assim dizendo, por terceiros que exigiam exigiam que eu trabalhasse, exigiam isto, porque eu, quando em miúda, achava que era tudo igual. Mas a uma certa altura, e pronto, e a idade foi passando, e eu comecei a ver as diferenças que haviam entre até então os filhos que depois nasceram e eu. Entretanto, eu depois soube, ou foi-me transmitido, que aqueles senhores, um casal que me apresentaram, que era o meu pai e a minha mãe, e pronto. E a partir daí, muitas coisas se enrolaram, muitas passagens, muitos problemas, muitas coisas, e então houve uma altura que eu decidi, eu tenho que tomar conta de mim, e só eu tenho que tomar conta de mim. E então, numa fase muito difícil da minha vida, eu conheci o meu marido. Conheci o meu marido, que nunca eu sequer pensei, nem imaginava sequer, né? E então, antes de começar a namorar, nós andámos ali, primeiro conhecidos, depois amigos e depois muito amigos. E houve uma altura que eu dei por mim assim, bem, isto é possível mesmo. Eu gosto mesmo deste homem. Pronto, depois começámos a namorar. Foi muito complicado, muito complicado. A família não aceitou, não sei porquê. E eu decidi, não. Se eu errar, vou errar com este homem, é este homem que eu quero. E foi ele, posso dizer que foi o meu marido que me tirou daquele abismo que eu vivia. Porque posso considerar que muitas vezes era quase um abismo. Sim. Depois comecei a pouco e pouco, começámos a pouco e pouco a namorar, e entretanto eu vivi 7 anos em casa dos meus sogros antes de casar, porque entretanto fugi ao abismo, e foi lá que eu tive 7 anos antes de casar. Nestes 7 anos, Nuno, como qualquer namoro, né? De vez em quando as suas crises, é verdade, mas pronto, partimos para o casamento. Durante estes 7 anos eu lutei muito. Sim. Foi aí que eu trabalhei na adega cooperativa, foi aí que qualquer trabalho para mim, eu tinha que ganhar dinheiro, tinha que comprar as coisas, tinha, antigamente, como era um enxoval, organizar tudo, e pronto, e ao fim de 8 anos casámos. Começou outra etapa da minha vida. E nós começámos a construir o nosso caminho. Sim. Tens uma relação excelente com a tua cunhada. No mundo onde se fala tanto de rivalidades femininas, como é que se constrói esta união de irmãs? Olha, com a minha cunhada, eu conheci a minha cunhada muito novinha, tinha por aí 7 anos. Uma menina muito engraçada, cabelos compridos, muito brincalhona. E depois, o engraçado é que, entretanto, eu até quando a conheci, nem nunca pensei que ia casar com este meu marido, porque eu nunca tive outro. Pronto, depois, nesses 7 anos em que eu estive a viver em casa dos meus sogros, a viver realmente, porque eu tive que sempre respeitar a condição que a minha sogra me pôs, e muito bem, que pronto, eu ficava, mas ninguém sabia onde é que eu... Olha, assim dizendo,
Ninguém sabia onde é que eu me deitava, nem de onde é que eu me levantava. Era assim. Para dizer que não vivia maritalmente com o meu marido. E então a minha cunhada, que era miúda, foi crescendo. Cresceu comigo, praticamente, não é? Entretanto, os meus sogros ficaram doentes, a Carla já era maior de idade, e depois todo o caminho que se viveu, as duas, eu um dia, em conversa com a minha sogra, e num ato de agradecimento, porque há coisas que não se pagam, há obras que há pessoas que fazem obras na nossa vida que nós, por mais anos, por mais dias, por mais horas que a gente viva, a gente nunca paga. Uma boa vontade. E eu, em conversa um dia com a minha sogra, disse-lhe que agradecia-lhe tudo o que ela tinha feito por mim. Neste caso foi o acolhimento que ela me deu, a boa palavra, o apoio. E um dia, se a filha dela precisasse, eu iria fazer o mesmo, tal qual como fiz. Sim. Tudo o que pôde para ajudar a minha cunhada. E pronto, até hoje temos uma ótima relação. Eu costumo dizer que ela, para mim, é uma irmã mais nova e uma filha mais velha. Sim. Tens 3 filhos, que são o teu orgulho. Qual é o valor principal que fazes questão de passar sobre o que é que custa ganhar a vida? Olha, aos meus filhos, e engraçado, sem graça, que eles de vez em quando acusam-me que eu era um bocadinho rígida, mas vou-te explicar. Eu faço questão de aprender disso do rígido, ver se aprender alguma coisa. Sim. E do resultado, no caso, deu resultado. Do resultado. Como o meu marido trabalhava muito, foi praticamente eu que tive de disponibilizar o meu tempo entre todos os trabalhos que tinha para educar os meus filhos. A primeira coisa que eu ainda hoje eu lhes digo é a humildade. A humildade, o respeito pelo próximo, o valor da vida, o valor do dinheiro, e o que eu passei aos meus filhos, aliás até às minhas filhas, eu expliquei-lhe tudo o que era uma relação de namoro, tudo. Eu ensinei isso tudo aos meus filhos. Principalmente o saber gastar o dinheiro. E então explicava-lhes como é que eles deviam gerir o dinheiro, e em relação à ostentação, eu também lhes explicava, neste caso das marcas, todas estas coisas que os miúdos hoje, e cada vez mais a socialização desta camada mais jovem, para eles passa por as marcas e as roupas e todas essas ostentações, um estatuto que às vezes até nem confere a realidade. E posso dizer que dou graças a Deus, porque tudo o que eu passei aos meus filhos é tudo o que eles são hoje. Sim. E para mim é o maior valor. Ok. Eu gostava que escrevesse um livro que era para eu ler, que era para eu também ser assim. Sei que gostas de velharias, não é? Quem gosta de velharias sabe que os objetos antigos têm alma. Qual é a velharia ou a recordação que guardas com mais carinho em casa? Neste caso, eu exemplifico o ferro em mar. O ferro em mar, como por exemplo um fogão a lenha. Sim. Por acaso é das coisas que eu não tenho. Não tenho porque não tenho espaço. Sim. Um fogão a lenha. Mas para cozinhar, diz que para cozinhar nota-se diferença na comida. Não sei, mas há quem diga que... Louça de barro, por acaso tenho muita louça de barro. Outra coisa, anéis de madeira. Sim. Sim, mas qualquer... E por acaso tenho uma particularidade que é, eu tenho muita coisa que pessoas que me oferecem e que sabem que
vai para a minha casa, que eu arranjo e que eu mantenho tudo muito estimadinho. Mas entre as coisas que são minhas e as coisas que me dão, tudo o que me dão tem um valor inestimável. Sim. Eu posso partir uma coisa antiga que seja minha, mas se for De outra pessoa uma que tenha peça dado. que me deem, pronto. E é por aí, entre muitas coisas. Sei que fizeste algumas viagens a Londres, que a tua filha estudou lá, certo? Sim, sim. A minha pergunta é a seguinte: o que é que uma mulher que adora a paz do Alentejo e do Norte, que também me disseram, um passarinho disse-me que Sim, é sim, do sim. Alentejo e do Norte, o que é que vai buscar à agitação de Londres? Engraçado. É assim. Então eu vou-te explicar. Como sabes, a gente vive no campo. Sim. A gente vive no campo. E ainda bem. Gosto de ir ao Alentejo, gosto muito do Alentejo, mas há uma coisa engraçada. A gente vai em viagem e a gente vê terra, uma casinha lá ao fundo, terra, uma casinha lá ao fundo. Sim. E embora te diga que goste, mas há uma coisa, uma emoção que vem a mim, que é sentir, se eu vivesse aqui, sentia-me aqui isolada. Eu Sim. gosto de movimento. Ok. Isto no Alentejo, mas há uma coisa que eu amo, que é os compadres. Sim. O cantar alentejano. Uhum. Eu quando vou ao Alentejo meto-me com toda a gente e se eu apanho uma taberna com alentejanos a Sim. cantar, aquilo para mim enche-me o coração. O Norte porquê? Pela natureza realmente, pelas casas antigas, pelas casas de xisto, casas de pedra Sim. que eu adoro, por aí, pelos as praias fluviais, mas é também pelo pedra, que eu sou uma amante de pedra, Sim. não sei porquê, mas sou. Sim. Também por aí. Em relação a viajar, neste caso Londres, que me proporcionou a minha filha viver lá, é aquela beleza toda, aquela luz, aquela diferença. E é por aí. Agora, há pouco tempo também tive na Finlândia, que é completamente diferente. Sim, É são uma neve, realidades diferentes. Pronto. Mas é um contraste grande, contraste, né? Do é um Alentejo contraste para muito Londres há um contraste grande. Sim, é o quê? É a noite, é aquela exuberância daquela vida Sim. londrina, aquela cidade que não dorme. Sim, é outro mundo. E é também porque eu aprecio muito a arte da construção. Sim. A arte Tem da uma construção diferente, sim. É uma construção diferente. Ora, dizes, e passo a citar, o que temos compramos com o nosso trabalho. No Dia da Mulher, que se comemora este mês, que mensagem deixarias para as mulheres que estão agora a começar a sua luta? É um bocadinho subjetivo porque é assim, depende Cada também, macaco no seu galho. ou tal qual. É cada macaco no seu galho. O que é que eu digo? É uma mulher que está a começar a vida, que no meu tempo não foi fácil e hoje também derivado a esta vida tão cara que temos hoje e estas dificuldades em tudo, em qualquer coisa, tratar Sim. de papéis, adquirir casa, o dia a dia, pronto. É preciso ter muita coragem, é preciso fazer muita cedência, é preciso trabalhar muito e é preciso ter uma convicção de que eu tenho que seguir a minha vida e eu quero ir para ali. É aquilo que eu quero. Portanto, a gente, tendo uma determinação na nossa vida, temos que pensar que não vai ser fácil. Nem tudo é fácil. O caminho pode não ir a direito. A gente pode ter que pelo caminho atalhar por aqui e por ali, mas o objetivo é ir para lá. E hoje a gente está cansado, amanhã estamos cansados, mas andamos um degrau
e no outro dia se calhar não vou conseguir, mas não, afinal consegui subir mais um degrau. E é tudo isto, é uma grande coragem, muito trabalho, Resiliência. muita orientação, Pois. não sonhar alto, termos sempre a convicção de onde é que estamos, de onde é que viemos e para onde queremos ir. E há uma coisa muito importante que eu, para mim, que é o que eu preservo mais, que é o meu respeito pelas pessoas e o respeito das pessoas por mim. Sim. Nada se consegue, a gente não consegue exigir nada a ninguém porque temos de ser os primeiros a dar, Certo. É verdade. a atuar, Sim. a ser, a fazer. Sim. Portanto, é basicamente isto. É Ok. ter sempre a convicção de que dá trabalho, que se cansa, mas a gente chega Tem lá. que persistir. Tenho aqui uma pessoa do público que queria dar uma mensagem. Minha senhora, faça favor, queria falar com a Piedade. Piedade, obrigada por aceitar o nosso convite. Antes de mais, quero deixar aqui uma justificação porque é que eu escolhi. Amo a sua bipolaridade saudável. Adoro o seu avental Tinuno com as marcas de trabalho e depois como que um passo de mágica sai de trás da cortina a gata que deixou de ser borralheira com o seu fato preto, pronta para espalhar não só o charme, mas também o exemplo que devemos manter a nossa essência de humildade. Na nossa tarde de conversa retive duas passagens interessantes. Uma vou tentar a todo custo praticar com assiduidade. Não pago o mal com o mal. Que a grandeza nestas palavras e não só apenas palavras são atitudes e ações. Não consigo descrever a grande mulher e também o ser humano que é. Tinha um caminho fácil à sua espera, da mágoa e do ressentimento, mas preferiu o amor e a alegria. Receba de uma aprendiz da vida um sincero parabéns pela pessoa que é, grata por a ter aqui. Muito obrigada, eu é que agradeço. Agora eu faço depois uma... Agradeço muito por me poderem classificar nesse patamar, fico muito agradecida. Agora vamos quebrar o gelo. Também houve um passarinho que me disse que gostas do branco, do castanho e do preto. Uma cor para a vida nestas três: o branco, o castanho ou o preto? Branco, gosto muito de branco. Um cheiro da tua infância: o campo ou o vinho? O vinho, desde miúda que... E eu podia pôr aqui também um cheiro da tua infância e adolescência: o campo, o vinho ou o Nuno? Isso. Uma viagem de sonho: Londres ou Alentejo? O nosso Alentejo. Uma viagem de sonho, Eu sei que já fizeste, mas entre Londres e o Alentejo gostava que escolhesses uma. engraçado, uma viagem que eu gostava era ir a Istambul. Ok. Ainda gostava de ir a Istambul. Pronto, uma viagem de sonho. Faz conta que eu não disse nada. Istambul. Sim, uma viagem... Uma viagem de sonho. Sim, sim. Esse já perguntei, um objetivo que tu estimas. Turquia, neste caso a Turquia. Sim. Trabalhar na adega ou vender batatas em Lisboa? Batatas e vinho. Agora, por acaso, nesta fase, já nem faço nenhuma coisa nem outra. E na altura que fazias? Na altura fazia tudo. E não Na tinha... altura, nós saímos de madrugada e eu carregávamos a caminhoneta e eu fazia tal qual como o meu marido. Sim. Carregava, naquela altura, o saco da batata era 30 kg, era o que eu carregava, era uma vida dura, só nos tínhamos nós um ao outro, porque eu posso dizer, Nuno, e mais uma vez digo, tudo o que nós temos, tudo, mas tudo mesmo, Nuno, foi trabalho meu e do meu marido. Sim. Posso dizer que na altura não tínhamos, meus sogros já estavam doentes e também não tinham possibilidades de nada, né? Nós já tínhamos a nossa casa por nossa conta e posso dizer mais,
demos tudo aos meus sogros, tudo. Sim. Tudo. Era uma vida dura, só tínhamos um ao outro e foi difícil, foi porque tivemos que organizar muita coisa, coisas atrasadas e depois que vieram depois e olha, graças a Deus, porque Deus é grande e eu acredito que sim, conseguimos até hoje tudo o que tenho, não tivemos pais, não tivemos sogros, não tivemos ninguém de família para nos apoiar de maneira nenhuma, nem financeiramente, nem de outra maneira qualquer que se possa pensar. Portanto, e é como eu já te disse, tudo muito controladinho, tudo muito bem resolvidinho e chegámos até aqui. Vou-te dizer o quê? Não tenho um império, não temos um império, Sim. temos o que é preciso para o nosso trabalho, para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia. Graças a Deus conseguimos manter os nossos filhos ainda, uma casa em Londres, uma casa na Suécia, uma casa em Santarém para o meu filho, para a formação deles. E tenho que dizer isto aqui, porque não posso ser de outra maneira. E tenho um grande homem, um grande marido. Fui muito abençoada por Deus, muito, porque tive coisas que me proporcionaram coisas tão más, mas tenho uma vida boa, graças a Deus, e temos de trabalhar como todos nós, não é? Claro, sim. Orientar as coisas. Tenho uma vida boa, tenho um bom homem, acho que fiz a escolha certa. Eu também acho que sim. E pronto, tenho 3 filhos maravilhosos. Sou suspeita que sou mãe, mas tenho que dizer que é mesmo assim, porque eu vejo meus filhos à minha imagem. Sim, percebo. Eu vejo meus filhos à minha imagem. Portanto, costuma-se a dizer, o importante não são os bens materiais que se deixa cá. O importante que se deixa cá é o valor da nossa pessoa, aquilo que a gente pode transmitir ao próximo e a saudade. Sim. Na minha maneira Eu pedi à produção que me trouxesse então aqui uma... Agora aparece a folha, até pode ser tu a oferecer. Muito obrigada. Deixa-me oferecer estas flores para perfumar o teu dia. E Muito obrigada obrigada por teres aceito o convite. Eu é que agradeço. Eu agradeço imenso. Não esperava realmente, não esperava de ser valorizada assim. Não esperava mesmo. Mas olha que tudo o que eu disse aqui, o meu testemunho, que ficou muito aquém daquilo que realmente... Sim. Mas é o principal, que possa dar força e coragem a pessoas que possam ter tido a minha situação, ou que possam estar a passar por maus momentos, que acreditem sempre que o dia da manhã pode ser melhor, mas que acreditem mais que é preciso lutar, é preciso ter convicção, às vezes é preciso sofrer um bocadinho, mas nunca perder a esperança. É assim. Muito obrigada. Nada. A história da Piedade recorda-nos que o enxoval mais bonito que uma mulher pode carregar não é feito de linho ou de renda, mas de caráter e de trabalho. Ela não esperou que o mundo lhe desse um lugar, ela plantou o seu próprio jardim, regou com sacrifício e hoje colhe o orgulho de uma família unida. No Dia da Mulher, no mês de que se comemora o Dia da Mulher, que a força da piedade seja o perfume que nos inspira a todos. E vocês não saiam dos vossos lugares, que vamos para a terceira e última parte do Cada Macaco no Seu Galho, com uma convidada, como diz um amigo meu, de luxo. Podes parar. Então a gente tem que fazer. Boa tarde a todos. Hoje temos o nosso terceiro programa de entrevistas. Tendo o... Calimero, tá tudo bem? E hoje temos aqui conosco, a semana passada tivemos o Grilo Piu Piu, e esta semana
temos uma entrevista muito interessante de uma pessoa de todos nós conhecidos, que vocês já estão a ver aqui deste lado, que é o nosso amigo Calimero. Calimero, tudo bem com você? E o Calimero tá um bocado triste porque o Calimero tem estado longe da Abelha Maia. E a Abelha Maia ficou um tanto ou quanto triste com ele, e ele acho que tá tendo um desgosto de amor, né? Calimero, toda a gente em casa tá pensando uma coisa. Por que você foi com a Abelha Maia? Sejam bem-vindos à terceira parte do Cada Macaco no seu galho. Existem mulheres que esperam pelo fruto e mulheres que o costuram com as próprias mãos. A nossa convidada de hoje nasceu em 1962 no Furadouro, num tempo em que as estradas eram curtas e as oportunidades para uma menina da aldeia pareciam ainda menores. A professora viu nela um prodígio, mas a falta de transportes fechou a porta da escola. O que ninguém sabia era que, ao fechar essa porta, o destino abria uma caixa de linhas e agulhas que mudaria a sua vida para sempre. Aos 10 anos começou a aprender. Aos 14, enquanto outras meninas brincavam, ela já era empresária, tinha a sua própria máquina de costura, o seu próprio ateliê e 3 aprendizes a seu cargo. Ela não comprava moldes, ela desmanchava as calças velhas para decifrar os segredos da alta costura infantil. Construiu 7 lojas, da Merciana ao Carregado, Torres Vedras à Cravoeira. Ergueu tudo com o seu próprio suor e com a intuição que a levou a cruzar fronteiras. Quando o mercado apertou, ela não recuou, agarrou na irmã e foi a Bruxelas buscar o que o mundo tinha de mais moderno para trazer para as casas das suas clientes. Dizem que ela nunca vendeu por vender, ela vendeu a alma, bom gosto e verdade. Hoje, entre fitas no cabelo e calças de ganga justas no tornozelo, ela continua a ser a prova de que a elegância não tem idade e que a generosidade não tem fronteiras. Seja a cuidar dos netos ou a abrir as portas da sua casa a amigos que trouxe de São Tomé. Na semana que comemoramos o Dia da Mulher, o Cada Macaco no seu galho recebe uma força da natureza, sensível, assertiva e internamente curiosa. Preparem-se porque vamos aprender o que significa verdadeiramente ter bom gosto pela vida. Bem-vinda. Obrigada. Aí faz milagres. Às vezes. Às vezes. Quero agradecer ter aceito o convite. De nada, eu é que agradeço também o facto de terem lembrado de mim. Sim, não fui eu que me lembrei. Houve uns passarinhos que se lembraram. Mas pronto. Como foi passar da escola primária diretamente para a costura aos 10 anos? Estamos a falar em 1972. Exatamente. Era assim, na altura não haviam oportunidades, porque, como eu já tinha dito antes, não havia transportes na aldeia e a pessoa, para ir para estudar, tínhamos que fazer um percurso de 3 km de caminhos muito velhos a pé. E era incomportável na altura uma criança de 10 anos ir fazer esse percurso a pé. E então o pai achava que naquela altura ou se ia trabalhar ou se ia servir, porque antigamente as meninas iam muito servir para Lisboa e assim logo bastante novinhas. E mesmo assim o meu pai achava que ir aprender a costurar era um bocadinho mais, sei lá, era mais, poupava mais a menina do que ir servir e ficar longe dos pais e da casa. E nessa altura usava, a minha mãe também. Achou por bem pôr-me a aprender a costurar. Como eu já mostrava que tinha assim algum jeitinho para as agulhas e para os trapos, porque costumava sempre brincar com essas coisas assim. E então não foi sacrifício nenhum, entre aspas, às vezes eu apetecia-me brincar, como é lógico, claro, não é? Era uma criança, não é? Mas no caso da minha irmã, que também o meu pai fez a mesma, o meu pai e a minha mãe fez a mesma coisa com ela de todo detestava aquilo, e aquilo estar-se lá sentado um dia inteiro com uma agulha na mão era impensável. Ela não, ficava lá e às vezes fugia um bocadinho para ir brincar à apanhada e tal, mas gostava daquilo, tanto gostava que continuei. Acabou por não ser nenhum sacrifício. Não. Hoje eu fico um bocado às vezes
Eu não sei se é triste, mas um bocado nostálgica pensar que eu não tive quase infância. Sim. E adolescência muito pouco. Eu não vivi as coisas que Sim. adolescente vive, porque comecei a trabalhar muito novinha. Sim. Não havia na aldeia, na minha e se calhar nas outras também, assim, aldeias mais remotas, onde não havia transporte, nem sequer eletricidade havia nessa altura. Eu lembro-me de já ter 14 anos quando a eletricidade... Eu lembro-me de começar a costurar ainda, e isto é verdade, à luz daquele candeeiro. Daquele não, mas do igual àquele. Petróleo. Que eu hoje pergunto-me assim, como é que é possível as pessoas fazerem rendinhas e costurarem à luz daquele candeeiro? Mas era realidade, era verdade. Sim. Assim. Foi assim E que eu comecei. estamos a falar em 1972. Exatamente, 72, 73, Pois, por aí, 74, sim, 75, pois. portanto, e lembro-me que a luz, eu já tinha 14 anos quando a luz veio lá para a minha aldeia. Era uma festa, né? Quando a luz veio para a aldeia. Portanto, as oportunidades eram muito escassas na altura para a pessoa, para um jovem, para um adolescente, fazer coisas diferentes, divertir-se. Não, também não. Eram os bailaricos da aldeia, ou nas aldeias ali próximas, e era só assim, pelas festas no Natal, na Páscoa e nas festas de verão. Sim. E baseava-se mais ou menos nisso, os convívios com os amiguitos lá da terra. Pronto, e às vezes sinto-me assim um bocado assim, caramba, pá. Foi-me retirada a minha infância. Pois. Infância não diria que, pronto, aí até à escola primária ainda Exato. era um bocado, brincávamos na rua e essas coisas que hoje em dia é impossível, não é, fazer-se isso. Naquela altura fazia-se tudo isso, não é? Mesmo às escuras era uma festa, não é? Mas, pronto, às vezes sinto um bocado isso, de não ter vivido nada, pronto. E foi o seu pai que lhe ofereceu a máquina de Exatamente, costura? quando comecei com uma máquina que era da minha avó, uma máquina a pedal, muito idêntica a essa que está aí, sim. E depois, como ele viu que eu estava a evoluir, comecei a ganhar o meu dinheirinho, não sei o quê, então achou por bem comprar uma máquina que já fizesse um esfoleio à máquina, não sei o quê, e comprou a minha primeira máquina, sim. Agora estou a perceber, tivemos a oportunidade uma vez de fazer uma sessão fotográfica e quando viu a máquina sentou-se na máquina porque relembrou-se daquela altura. Sim. E eu agora é que estou a ir lá buscar. Sim, eram tudo memórias que já ficam. E aos 14 anos começou a trabalhar, a gerir já com três meninas. Com 3 meninas, que parecia mais um infantário que um ateliê. E as meninas eram da sua idade ou era mais nova? Eram um pouquinho mais novas, mas ao fim e ao cabo, assim, eu tinha 14 e elas tinham os tais 10, que quando começava a aprender, 10, 11 anos, e não sei, por aí. Aquilo era mais uma... E o que é que faziam? Nessa altura já fazia de tudo. Depois eu comecei... Voltando um bocadinho mais cedo, então também me referiu que usava roupa, exatamente, roupa usada para poder... Eu pedia mesmo às pessoas que tinham crianças, olha, não tem lá umas calças velhas ou do seu marido, ou assim que ainda não estejam muito más, eu desmancho e faço aí umas calcinhas para o seu filho ou para a sua menina, ou qualquer coisa. Recriar, sim, porque eu sempre, é uma coisa que eu ainda gosto hoje, é de criar. Sim. Eu gosto muito eu sou uma pessoa insatisfeita por natureza, eu quero sempre mais. Se criar uma coisa, faço uma coisa diferente, gosto muito de fazer coisas diferentes. Eu já não gosto de repetir a mesma peça, eu gosto de criar, gosto de inventar. Pronto, e começou assim, desde novinha começou assim. E então eu pedia às pessoas, e então desmanchava, enfeitava aquilo tudo, e as pessoas achavam um piadão àquelas roupinnas que eu fazia, porque sempre gostei de trabalhar com coisas de criança, e mais que de adulto, embora depois fizesse tudo, né? Mas gostava mesmo de trabalhar com coisas de criança. E foi assim que começou. As pessoas começaram a achar muita graça, e depois já eram elas que me vinham trazer as tais roupas desmanchadas para eu fazer. Para poder fazer. Eu depois é que já não achava muita graça fazer aquilo tudo à borla, não é? Então comecei a ganhar gosto e a cobrar pelos serviços, não é? E pronto, e foi assim. E pouco e pouco as pessoas começaram a mandar fazer tudo, e eu, se calhar na altura, é como tudo, né? As primeiras coisas não saíam tão bem, mas depois com a prática e com a experiência foram 30 anos. De alguma forma, foi o seu pai que influenciou ao dar...
ao dar-lhe a máquina, influenciou? Ou já tinha esse bichinho Sim, antes de... já tinha o bichinho, sim, sim. E ele sabia? Sabia, Sim, já- sim. Mas era uma coisa quase, não digo geral, mas era muito hábito isso acontecer Naquela nas altura. aldeias. Sim, sim, sim. Ou as sim. meninas iam servir, ou iam trabalhar para os campos. Ele de alguma forma não quis Ele ficar quis-me sem a filha. poupar, exatamente, quis-me poupar. Se não vai estudar, então vai aprender a costura, que achavam que era uma arte bonita na altura, que Sim, 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 saber sim, fazer, sim. dar uns pontinhos e não sei o quê. E então, foi assim, começou. Recordar o tempo das 3 aprendizes, era trabalho ou era uma brincadeira assim levada a sério? Era as duas coisas. Era as duas coisas. Claro que trabalhávamos também, né? Dei-lhes a oportunidade de aprender, que Sim. uma delas também saiu costureira, assim como eu. As outras ficaram pelo caminho, porque assim como eu também, outras meninas andaram também na mesma costureira a aprender e nem todas saíram costureiras. Sim, claro. Né? Por acaso naquela altura fui só eu. As outras ficam a saber umas coisinhas e depois seguem outros caminhos e outros... Agora eu tinha mesmo aquela vontade, eu gostava mesmo, tinha lá aquele bichinho. Sim, e daí, pronto. Foi meio que a minha idade, uma quando- máquina eu de acho costura que e... qualquer trabalho só sai bem só quando a pessoa faz com gosto, com amor e daí, ainda hoje não, mas ainda hoje costuro, ainda hoje faço umas coisinhas. Pois eu sei, já vamos falar nisso, a Luísa diz que nunca vendeu por vender, mas sim o que ficava bem na casa do cliente. Alguma vez teve que bater o pé e convencer o cliente de que a escolha dele não era a melhor? Não. Não? Não. Bater o pé não. Influenciar sim, dar Sim. a minha opinião sincera sim. Isto aqui, Agora, o bater o pé, Pois, influenciar. eu percebi. Influenciar. Às vezes de dizer, essa é a última opinião, tem que ser do cliente, não é? Claro. Deixá-la à vontade, porque a Sim, casa e sim, o sim. espaço, o cliente tem que se identificar com as Exato. peças, tem que se identificar com o E o- espaço. Eu posso dar a minha opinião, Opinião. mas deixar abertura e deixar à vontade para o cliente. Eu percebo o ter- que é bonito para mim pode não pode ser não para si. ser, exatamente. E Mas então, eu costumo dizer que há coisas que não jogam, não é? quantas vezes isso acontecia, mas isso não faz parte de mim estar ali talvez a palavra não seja esta, mas impingir, não. Sim. O sim. cliente tinha Sim, que claro, ficar claro. satisfeito com aquilo que eu estava a propor. Sim. Sendo que fazia sempre um estudo prévio, falando com o cliente o que é que ele gostaria, o que é que ele gosta mais, as cores, as tendências, e daí depois então ir ao encontro daquilo que ele gostava. Sim. Sempre funcionava. Sim. Eu acho que é uma boa oportunidade para mostrar a avó. A Avó Maria. A Avó Maria. A Avó Maria foi criada há pouco tempo. Ela está a fazer tricô. Isso é inspirado na sua avó? Isto é inspirado na minha avó. Aliás, eu fiz o avô também, só não trouxe porque assim está bom, Francisco. Está fixe. Eu agradeço à produção que ele está ali a... Pois, a Avó Maria inspirei-me nos meus avós, como eu estava a dizer, fiz também o avô. Não trouxe porque era... Pronto, Sim, é alusiva ao Dia da Mulher. a mulher, e e acho então que aqui faz- as mulheres da família. Exatamente. E então era assim que a minha avó se vestia, e então lembrei-me disso e criei esta peça. Aliás, várias pessoas quiseram comprar, porque eu depois teria a oportunidade de fazer outra igual. Mas como eu disse atrás, Sim. nenhuma peça é igual a nenhuma. Certo. E então eu já não tinha vontade, porque criei esta com tanto entusiasmo e não sei o quê. E, então, E essa é única. esta é única, é. Mesmo que faça outra igual, Já não é não a é mesma igual. coisa, não é feita com Sim, o sim, mesmo sim. entusiasmo e... Pode também o vestido. A produção pode chegar ali, se faz favor. Este Francisco é o máximo. Obrigada, Francisco. Isto foi um vestidinho que fiz para a minha neta. Sim. É um vestidinho em linho, todo bordado à mão, como podem ver também. Sim. Trouxe só para mostrar. Pronto, isto já foi Sim, usado isto já foi usado várias vezes. Eu estou a olhar para aí e vejo muito amor. Muito amor, é mesmo.
Está... Em tudo o que faço, este era especial, porque foi feito para a minha Sim, neta, sim, não é? sim, sim. É um vestido que já está bastante lavado, mas foi o que eu agarrei lá no roupeiro. Ok, foi à última da hora também, não é? Sim, e porque também tinha bordados e tinha essas coisas que também eu gosto de fazer, e daí trazer este vestidinho para ir ao encontro também daquilo que estávamos a falar, que gostava de fazer coisas de criança. Eu pedi à produção para poder... Trazer aqui uma camisa de um velho ou de umas calças... Sim, não, mas faz sentido, faz sentido. Porque eu fazia de tudo, desde os blazers, de homem, de senhora, pronto. Sim, eu tudo. fazia de tudo, sim. Os coletes para homem. Desculpe. E nessa altura usava-se muito isso também, costureiras e Sim, fazia-se sim, camisas. até porque não havia tanto pronto a vestir como há hoje. Sim. Não havia tantas ofertas, não havia a internet, nem as compras Pois, digitais, né? Claro. E as pessoas recorriam muito às costureiras para mandar fazer as roupas. Sim. Eu mesmo, em finais de 80, princípios de 90, também comprava tecido e mandava fazer as camisas. Sim, sim. Aquele tipo de tecido, não é tecido, a estampa, não sei como é que se chama. Sim. Não havia cornucópias, ou mandei fazer uma camisa às bolas, vermelha às bolas brancas. Exatamente. Ganda pancada. É uma coisa que sai personalizado, sai só Sim, diferente, sim, a pessoa sim. ideal. Ainda hoje, uma modista, se quiser, está sempre cheia de trabalho, porque há pode- pessoas que gostam de... Pode ser mais caro, mas eu tenho a noção que dura mais tempo. E talvez não seja só a parte de durar mais tempo, eu acho que é mais por ser uma peça original, por ser Única. uma peça única, porque Certo. a pessoa não quer parecer com uma coisa igual a que Sim. vai a uma Zara. Claro, sim. Vem tudo igual, não é? Não, ali é Sim, uma peça é uma personalizável. exatamente. Agora vou ter aqui uma pergunta difícil. Sei que é São Tomé ou São Tomé? São Tomé. São Tomé. E o que é que São Tomé tem que a faz sentir em casa? Não sei, uma magia. Eu costumo dizer que noutra vida eu devia ter nascido em São Tomé e devia ter Sim. vivido em África, porque eu adoro África, e São Tomé em especial. São Tomé eu não sei explicar. Aquilo sente-se ali uma magia, eu acho que tem que se viver. Tem que se lá ir. Tem que se lá ir para Ok. sentir. Porque a gente Podes começar a ver os bilhetes, faz favor. não é muito barato, porque senão eu ia lá muito mais vezes, garanto-se. Ia lá buscar a paz que eu às vezes procuro e que não encontro em sítio nenhum. E parece que lá amenizou O tempo é este mais- desassossego que eu tenho dentro de mim. Não sei, eu lá respirei paz. Sim. Não sei explicar. É O mesmo- cheiro também, há é quem os diga. cheiros, E o tempo passa mais devagar. O clima, é a mentalidade das pessoas que é tão leve, como eles dizem lá. Aqui é tudo leve. E foi isso que eu senti. Era tudo leve. Era tudo mais leve. Sim. E pronto, fui lá numa altura em que eu me sentia muito pesada emocionalmente. Sim. E pronto, e aquilo... E foi por acaso que foi para Santo Tomé ou já esperava? É assim, já me tinham falado de São Tomé e eu tinha muita curiosidade em conhecer. Ok. E se me perguntarem às vezes, mas porquê que gostas tanto de Santo Tomé? E se eu explicar porque aquilo, a realidade nua e crua não é bonita. Sim. Porque há muita pobreza, há muita Claro. miséria, não há as condições nem de longe que nós temos cá, mas eu vejo um povo alegre, satisfeito, Pois. feliz, crianças a brincar na rua com brinquedos feitos de madeira ou daquilo que eles arranjam, Sim. contentes, alegres, sem estarem presos a uma tela de um telemóvel. Sim. Pessoas alegres, felizes, Sim, estou a perceber. contam um pouco, mas depois tem o muito que eles têm lá, tem um mar espetacular, tem uma paisagem deslumbrante, tem um clima, não sei, epá. Sim, é indo lá. É Sim, indo lá. É difícil, aquilo gosta tanto que é difícil arranjar adjetivos para poder descrever, mesmo. Só lá aquilo. indo e pronto, falando com outras pessoas que já lá foram também, sentem o mesmo, aquilo é Mas acaba por ser um sítio seguro. completamente.
completamente seguro. Não tive qualquer medo, nem... Sim. São muito sociáveis, muito simpáticos, muito a querer ajudar, muito educados. Sim, Nunca sim. lá ouvi um palavrão, por exemplo. Como a gente aqui vai na rua e os miúdos e não só miúdos, Sim. os palavrões já fazem parte do vocabulário Certo. das pessoas, não é? Certo. Não é só das crianças, é em geral. Eu lá, nem de um adulto, nem de uma criança, nunca ouvi Sim. um palavrão. Não. Fica aqui com um peixinho. E Epá. para quem gosta de fotografia Mesmo. deve-se fazer ali qualquer coisa. Paisagens assim deslumbrantes. Deslumbrantes. Já compraste os bilhetes ou não? Aconselho, claro. Se calhar ela não ia gostar. Não, ela gosta mais da boligueira e da coisa Da zorrigueira. Sim, e de... Como é que é? Também sei que recebeu em sua casa o guia turístico e uma menina de São Tomé. No mundo cada vez mais fechado e desconfiado, de onde é que vem essa coragem de abrir a porta a quem vem tão de longe? Esta É tosse. simples, porque eles também abriram a porta deles. Sim, Numa casa muito humilde, mas receberam com aquilo que tinham, que é pouco em géneros, mas é muito em amor. pois. E foi com o mesmo sentimento que eu os recebi na minha casa. Confiança, Sim. numa de... E se calhar não consegui retribuir aquilo que eu recebi lá. Sim. E se calhar não Estou a consegui. Estou a perceber. É. Sim. Estou a perceber. Diz que gosta de ler e de guardar assuntos novos. Qual foi a última coisa que aprendeu que deixou verdadeiramente fascinada? Essa é uma pergunta difícil. Ir a São Tomé. Ir a São Tomé, sim, foi das coisas que mais me fascinou, posso dizer. Sim. Não conheço assim muito, mas já conheço Alguma alguma coisa? coisa. Já por curiosidade, já lá foi quantas vezes? A São Tomé fui 3 vezes. 3 vezes. Sim. Normalmente não costumo repetir. Peço desculpa te interromper. Quando lá for a próxima vez, avise. Pode ser que ela consiga que ela vá. Olha, está-se a rir. Não sei. Pronto, é aquilo ou se gosta ou se odeia. Eu ia adorar aquilo. Sim, não eu tenho dúvida. a certeza. Clara não sei se iria gostar tanto, porque vai se Sim. deparar com muita pobreza. Já sei a Lapaduzes que ela gosta de passar as férias. Agora é que eu me lembro. Lapaduzes é giro. Lapaduzes. Aquela É. Lapaduzes. É giro. O nome também, tudo. Neste mês que se comemora o Dia da Mulher, o que é que diria uma jovem que tem um sonho, mas que, tal como a Luísa, aos 10 anos, por não ter transportes, teve que agarrar outra profissão, vá lá. Sim. Eu acho que... Além dos dias serem diferentes e as Sim, oportunidades sim, serem sim, diferentes, sim. mas Isso- acaba aquilo que eu lhe estou a pedir acaba por ser uma mensagem de incentivo a quem está, se calhar, com algumas dúvidas. É acreditar sempre que são capazes. E então nunca desistir de um sonho. Ir em frente, devagar, vai-se conseguindo conquistar. Sim, Eu acho que sim, é acreditar mesmo. acreditar. É. Mencionou as fitas no cabelo e as calças de ganga aplicadas Hoje não nos tem. tornozelos. As calças nos tornozelos. É a imagem de uma mulher muito forte que não deixa de prender a estereotipos e de idade. Não. Livre. Não me livre. afeta completamente. Livre. Desde que eu gosto de uma coisa ou que Sim. eu encaixo-me. Desde que eu me sinta bem Claro. dentro desse boneco, não me importa O resto. se tem idade, se as pessoas dizem que é feio ou bonito. Não. Sim. Tranquilo. Sim. O que os outros pensam ou dizem a mim não me afeta nada. A sério. Mas há pessoas que têm às vezes um condão de tocar naqueles sítios assim e a gente já consegue. Não me afeta. Então a sério. eu tenho que aprender ainda umas coisas. Não me afeta. Mas cada vez menos. Cada vez menos. Sim, Cada não vez me menos. afeta nada. E quando se passa por muita coisa, quando se vivencia muita coisa... Sim. Depois desvaloriza. Completamente. Isto é... Completamente. Claro, Não. percebo. Eu tenho que me encaixar dentro daquilo que eu sou, consciente da minha essência, pronto. Eu percebo. Isto acaba por ser um bocado daquilo que estamos a fazer aqui. Se eu tivesse
algum receio daquilo que se possam pensar de eu estar a fazer isto, não fazia, não é? Então, Claro. é fazer e pronto, e Sim, acabou. e acabou. Gostam, não gostam. E eu Exatamente. senti-me bem naquilo que eu estou a fazer. É mesmo isso, Nuno. É mesmo isso. Sei que tenho muito a aprender ainda, mas temos que... E devagarinho, não interessa, ninguém começa pelo fim. Toda a gente começa, tal como eu comecei com 10 anos, não é? Exatamente. Ninguém começa... Temos que ir assim, gradualmente. Eu ambiciono que deve ser das pessoas mais difíceis de eu conseguir ter aí nessa cadeira, mas é uma ambição que eu tenho, é ter a Clara aí. Mais que difícil, com certeza, o Presidente A sério? A sério. O Presidente da República ou uma coisa. Então ela vai-me tentar convencer a vir aqui. E ela não vai. Não. Muito bem, Mas Clarinha. o objetivo será esse. Tá bem. Então, Agora tenho aqui umas respostas curtas, umas perguntas curtas, umas respostas rápidas. Vá, tá bem. Tecido, algodão, seda ou linho? Linho. E porquê? Porque é um tecido natural. Ok. Não há fibras. É natural. É linho. natural, é linho. É linho. Ok. Uma cor para a vida, roxo ou branco? Roxo. Um acessório indispensável, a fita no cabelo ou não vou pôr as calças, ou uma agulha no dedo? A fita no A cabelo. fita no cabelo. Esta aqui eu não vou sequer perguntar. Eu aqui meti Bruxelas ao São Tomé por causa da situação de ter ido a uma feira. Sim, a feira eu ia a muitas. Essa que falou Sim. em Bruxelas, teve um significado especial, porque não sei se vão mencionar aí o facto de eu ter perdido o meu filho. Não. Pronto, Não. e também eu pedi à Clara que era um assunto que Não. mais reservado. Mas pronto, nessa altura eu estava a precisar de uma lufada de Sim. ar fresco, não será o ar fresco, não será Certo. bem. Precisava de algo, de ver coisas Sim. para abafar um bocadinho aquilo que eu estava a sentir. Certo. E disse ao meu marido, vamos à feira. Isto passou-se logo 3 meses após Sim. ter perdido o meu filho. Não vou para a feira, não vou para Bruxelas e agora vais comprar uma quantidade, portanto tinha que fazer um valor de compras, vais comprar tanto dinheiro de coisas e não sei quantos, e não vou. Vais tu, vou eu. És maluca, tu vais-te perder lá, tu não falas inglês, não falo inglês, falo francês, vai umas apínatas atravessadas, eu hei de lá chegar e hei de conseguir. E fui, resultou. E veio. E vi. E pronto, eu sou um bocado assim, aventureira, sou assim... Sim. Mas pronto, entre Bruxelas e São Tomé eu não preciso que me responda. Pois não, Tá bem? não há comparação possível. Um sono da sua infância, a máquina de costura ou o barulho da aldeia? Da minha infância, a máquina de costura, até hoje eu convivo com ela. Certo. O barulho da aldeia da Ok. infância, sim. Ora, um livro ou uma revista de moda? Um livro. Costurar para fora ou para os netos? Para os netos, obviamente. Um melhor tempero para um coelhinho? Epá, um coelhinho à caçadora já é. O melhor tempero. É o alho, é o vinho branco, essas coisas assim. E cravinho? Gosta? Não uso muito cravinho Ok. nos meus temperos, não. Eu no coelho gosto, por acaso. O que é que não pode faltar numa casa de bonecas? Uma casa de bonecas. Além das bonecas? As cortininhas nas janelas. Ok. Depois os cortinados faz parte. Se a sua vida fosse uma peça de roupa, seria um fato de criança ou um cortinado de luxo? E essa pergunta é difícil. Mas um vestido de criança. Ok. Sim. A primeira coisa que faz quando chega a São Tomé? Ui, sentir o cheiro. Sentir o cheiro. O melhor conselho que a sua professora lhe deu aos 10 anos, quando teve que sair da escola, que eu sei que ela lhe disse que tinha... A minha professora primária. Primária. É assim, pelo que eu me lembro, já foram há muitos anos, mas eu lembro-me dela ir falar com o meu pai. Que era uma pena não continuar os estudos, porque eu era uma menina com muita facilidade de aprender e
E pronto, conselhos que ela me desse, eu lembro-me disso, dela ter falado com o meu pai. Certo. Agora os conselhos Não me lembro. foi há muito tempo, já não é? foram muitos anos, sim. Defina bom gosto numa palavra. Bom gosto numa palavra. Assertivo. Assertivo, ok. Tenho aqui uma pessoa do público que queria lhe dar uma palavrinha. Faz favor, a doutora pode ficar até já à vontade. Dona Lisa, obrigada por aceitar o nosso convite. Admiro-a muito, a sua sensibilidade e sensatez, a sua voz ternurenta de uma avó, os seus braços abertos sempre a nos receber. Partilha sempre com os outros os seus conhecimentos. E depois, aquele conselho que me deu, que levou a levar comigo. Com esse conselho está muitas vezes comigo. Obrigada por estar aqui. Obrigada, eu é que agradeço. Agora quase que me pedi Olha, chorar também. eu não quero. agora já não vale a pena estar a ler isto porque acho que fecha melhor assim. Vou só fechar aqui e dizer que o bom gosto é um dom, mas depois de ouvir esta história percebemos que o bom gosto é na verdade uma forma de liberdade. A liberdade de usar fitas no cabelo, de viajar em busca de sonhos e de continuar a aprender todos os dias algo novo. Feliz Dia da Mulher a todas, que com a nossa convidada não tem medo de agulhas da vida e sabem transformar qualquer trapo num manto de dignidade. Obrigado por estar desse lado e até ao próximo Cada Macaco no Seu Galho. Obrigada, eu é que agradeço. Agora é o genérico. Pessoal, A minha palmeira é muito porreira, eu sei. Mas no meu deserto tu foste o oásis que achei. Tu ficas louquinha quando tiro a casca à banana. Ficas tão docinha que a tua cauda abana. Como um macaco gosta de banana, eu gosto de ti.